Bom, eu gostaria de começar pedindo para que você pudesse falar um pouco sobre a sua família de origem, onde você nasceu e educação também antes da universidade. Pode ser? Claro. Então, eu nasci em Lisboa, mas os meus pais vêm de assim, dois sítios diferentes de Portugal. A minha mãe é do Sul, do Algarve, de Faro, e o meu pai é de Coimbra. E eu nasci no centro, então fica assim mesmo geograficamente engraçado. E o meu pai, começando pela trajetória da família do meu pai, talvez, o meu pai e os meus tios foram as primeiras pessoas da família a fazer um curso superior em Coimbra, que era, enfim, Coimbra tem uma longa tradição universitária, mas era uma família que, quer dizer, não era propriamente humilde, mas não tinham grandes posses, nem imaginariam grandes ambições, mas dos 4 filhos dos meus avós, os 4 fizeram um curso superior e isso foi assim, um marco na família, apesar de que há uma história que se conta que era a minha bisavó dizia que não percebia porque é que eles queriam tirar um curso, porque podiam ser funcionários dos Correios, porque era um emprego seguro portanto, não via qualquer interesse em fazer um curso superior. Mas pronto, foi isso que fizeram e foram os 4 pessoas com grande sucesso nas suas carreiras, muito diferentes, mas os 4 com um enorme sucesso nas suas carreiras. 2 deles na carreira universitária, o meu pai é advogado e o outro que não é universitário, curiosamente é o pai de uma colega do ISCTE também, minha prima, Luísa Lima, que fez engenharia. Portanto, os 2 únicos que não foram para a universidade tiveram filhas académicas. A família da minha mãe não foi um percurso semelhante, pelo contrário, era uma daquelas famílias com alguma origem não aristocrática, mas muito boas famílias do Algarve, arruinadas. Portanto, famílias com alguma tradição familiar, mas totalmente falidas na altura que a minha mãe nasceu e, portanto, tiveram sempre uma vida de grande contenção, não de pobreza, mas de grande contenção, mas com essa aura de espírito de elite sem condições materiais de existência de elite. Nem a minha mãe nem a irmã, a minha avó só fez a primária, o meu avô fez o curso comercial, tanto a minha mãe como a minha tia fizeram apenas até ao 7º ano do liceu, não fizeram nenhum percurso universitário. Mas enfim, tinham um ambiente social e cultural bastante empenhado, que deu, de facto, nesta conjugação destas 2 famílias, um investimento muito grande na minha educação e na minha formação e no contributo para que eu tivesse um percurso de escolaridade e de educação muito sólido. Aliás, havia em minha casa, desde pequena, muitas tertúlias intelectuais, pessoas muito envolvidas num projeto de transformação política em Portugal, portanto, enfim, um ambiente intelectualmente muito estimulante. Acabaram por fazer opções muito neste sentido, não é? De ir para uma escola com um ensino chamado a escola moderna, não é? Com um ensino diferente daquele que havia em Portugal durante a ditadura, mas pronto, portanto, também aí com o investimento num tipo de educação diferente daquele que era comum nessa altura nas pessoas da minha geração em Portugal e em Lisboa. E foi isso, portanto, fui crescendo na escola. Posso ainda perguntar-te, Claro, António,
é que uma mãe do Sul, um pai de Coimbra, como é que aí houve encontro familiar e o que é que ainda nos podes referir dessa vivência ainda dos teus pais? Então, o meu pai foi, depois da licenciatura em Direito, foi colocado em Faro para fazer o estágio, não é? E foi lá que conheceu a minha mãe. Aliás, pronto, as famílias têm sempre histórias engraçadas. Estava a minha mãe e uma amiga, e estava o meu pai com um amigo, e combinaram encontrar-se no Clube Farense, que era o que acontecia na altura, e tinham escolhido os pares inversos, não é? A minha mãe ia encontrar-se com o outro e a amiga com o meu pai. E os outros não, acho que o outro não apareceu à hora combinada, e o meu pai apareceu, e pronto, e foi assim parecia um acaso, mas foram duas almas que de facto se encontraram, e têm assim uma fusão de interesses e de relação da vida toda. Foi realmente um acaso com um resultado muito mais adequado, provavelmente, que aquele que estava previsto. Tens irmãos? Não tenho irmãos. Minha mãe não gostou nada da experiência da gravidez e do parto, e decidiu que não seria isto. E sobretudo, quer dizer, eu nasci numa altura eu nasci em 65, portanto, no final dos anos 60, os meus pais estavam envolvidos em atividades políticas e, portanto, também estavam realmente muito atarefados a mudar o mundo e não tanto a querer alargar a família. E pronto, foi Mas, isso. portanto, constituíram já a família em Lisboa, não é? Sim. Depois a minha mãe veio para Lisboa e casaram-se e pronto, ficaram a viver cá desde sempre. Você poderia falar um pouco sobre essa atuação política dos seus pais, a orientação deles? Então, eram pessoas, enfim, contra o regime, não é? E o meu pai, eu creio que foi mais por iniciativa do meu pai do que propriamente da minha mãe, apesar dela, peço desculpa, partilhar totalmente dos mesmos ideais e de estar muito envolvida, mas creio que foi ele o motor disso. Estavam envolvidos muito na CDE, que era, antes do 25 de Abril, um movimento. A luta contra o regime estava muito associada ao Partido Comunista em Portugal e no fundo a CDE era eu nem sei bem, o António e Dores lembram, não era bem um partido, era mais uma associação, não era? É uma frente alargada com essa promovida pelo Partido Comunista, mas não só, não é? Não era do Partido Comunista, era precisamente para separar. Mas não é, eu estava a hesitar, não é propriamente um partido, não era Era um movimento. Era, sim, um movimento. E depois estiveram muito envolvidos na criação já pós 25 nos períodos prévios e no pós-25 de Abril, na criação do movimento de esquerda socialista, o MES, que foi um partido que teve alguma relevância na cena política durante a segunda metade dos anos 70, não é? No pós-25 de Abril até ao final dos anos 70, que juntava, no fundo, pessoas
um movimento de esquerda dissociado do Partido Comunista, mais à esquerda que o Partido Socialista, apesar de no final deste partido, grande parte das pessoas terem-se associado ao Partido Socialista. Aliás, muitos dos nomes atualmente de destaque do Partido Socialista vêm precisamente do MES, o presidente Jorge Sampaio, o Eduardo Ferro Rodrigues, que é o presidente do Parlamento, da Assembleia da República, enfim. Toda uma série de figuras de destaque no Partido Socialista que vieram deste movimento, que é isso que se situa, de facto, numa esquerda não radical, mas que procurava uma linha realmente diferente e que acabou aliás com um jantar de encerramento. E pronto, o meu pai era do núcleo da política central, a minha mãe era uma das pessoas que coordenava o jornal e pronto, eu na verdade cresci na sede do partido, enfim, foi uma experiência de educação interessante e muito divertida. Acompanhaste essas atividades até que idade? O que é que recordas desse período e dessa atividade política dos teus pais em particular? Bom, antes do 25 de Abril era, enfim, vocês sabem, tudo muito num grande segredo, porque nunca se sabia quem é que podia estar à escuta e quem é que podia ser do lado ou estar ligado à PIDE, não é? Portanto, havia várias vezes reuniões em casa, mas não, que mantinham algum segredo. Aliás, uma das únicas vezes que eu me lembro de ter violentamente repreendida pelo meu pai foi uma vez, precisamente estava-se um grupo em casa, um jantar, e eu encontrei um pino, uma badge daqueles numa gaveta da CDE, e entrei na sala e disse, o que é isto, o que é isto? E pronto, rapidamente puxada e tirada dali, porque enfim, podia imediatamente ser transmitido quer dizer, não se sabia, não é? Nunca se sabia. Mas, portanto, antes do 25 de Abril, sinceramente, a única coisa que me lembro é isso, e depois, de facto, depois 25 de Abril, as caras que se iam vendo eram caras que me eram muito familiares, né? Portanto, que faziam parte da minha vida, e enfim, na noite de 24 para 25, de facto, fomos acordados à meia da noite com telefonemas a dizer que a coisa estava a acontecer, e nessa madrugada andei com os meus pais de carro por Lisboa a ver a coisa que estava a acontecer, e pronto, e foram pôr a casa quando foram para o Largo do Carmo, coisa que me deixou sempre muito triste por ter sido levada para casa quando finalmente a coisa estava a acontecer. Eu tinha idade, exatamente. Eu tinha idade para estar em casa, tinha 7 anos, 8, ia fazer 8, não estava ali na... Estavas ainda na escola primária, não é? Estava, e pronto, portanto... E no pós-25 de Abril foi isso, a partir desse dia foi andarem permanentemente quer dizer, eu era filha única, não é? Portanto, ele ia com eles para os sítios, tudo o que era encontros, comícios, sessões de alfabetização pelo país. O meu pai era advogado do Sindicato dos Textos, voluntário, não é? Nessa altura toda a gente fazia o seu contributo para no fundo ajudar os trabalhadores a ganharem os seus direitos e a conseguirem tomar conta das empresas em que trabalhavam. Eu esteve envolvida em vários
processos destes, com o Agostinho Roseta, e pronto, portanto, no fundo eu ia acompanhando todos esses percursos e sobretudo, a minha vida dividia-se entre a escola, casa e sede do MES e pronto. E era... um pouco mais tarde, depois foste frequentar o ensino secundário, não é? Sim, claro. E como é que isso foi? No ensino secundário, enfim, já não era uma agitação tão grande como o pós-25 de Abril, não é? Porque, enfim, quando eu fui para o liceu já foi quase no final dos anos 70, não é? Portanto, 78, as coisas a luta política nos liceus já era bastante mais calma. E enfim, no liceu... Que liceu? No Rainha Dona Leonor, aqui em Alvalade. Enfim, a vida circula aqui muito perto do Isqueté sempre. E no liceu, enfim, estava muito próxima de uma série do meu grupo de amigos, eram pessoas muito ligadas ao Partido Comunista e de grande tradição familiar do Partido Comunista, enfim, o que dava alguns engulhos em casa, não é? De repente, ver ali uma ligação ao Partido Comunista. Aliás, cheguei a ser da UEC durante uns tempos e acabei por sair em conjunto com uma das pessoas de quem eu era muito amiga na altura, era da filha do Álvaro Cunhal, da Ana Cunhal, que também vivia por aqui, e éramos um grupo de amigos alargados à roda aqui do liceu, dos jardins, da Avenida de Roma, e dos cafés, que era uma atividade da juventude dessa altura muito conhecida, e havia um jardim em particular, os Coruchelos, que é no fundo o sítio onde nasceu o rock lisboeta no princípio dos anos 80, e os chutes e pontapés, os Afonsinhos do Condado, portanto, eram as pessoas que andavam por ali, e a 7ª Legião nasceu tudo ali, naquelas zonas, e a Ana Cunhal andava também por ali, e enfim, no fundo... O seu interesse depois por fazer o curso de antropologia lá no Isqueté, como surgiu? Então, ainda nessa altura no liceu havia uma disciplina de antropologia como optativa no liceu. Havia antropologia, jornalismo, sociologia, enfim, havia uma diversidade de optativas grande e enfim, a antropologia foi realmente uma abertura de conhecimento da diversidade do mundo que me fascinou muito e que foi de um grande interesse, não é? E, portanto, no fundo, eu creio que este percurso também de vivências familiares e sociais, de grande diversidade, acabou por encontrar na antropologia uma maneira de olhar para o mundo e para essas diversidades e de tentar compreender essa diversidade que me fascinou muito. Digo eu agora, coisa que na altura não me passava obviamente pela cabeça, só achava muito mais divertido conhecer sociedades diferentes do que estar a aprender conceitos e regras e outras coisas que encontrávamos nas outras disciplinas. Eu andava muito indecisa entre duas coisas que não me faziam muito, que parecem não ter nenhuma relação, entre a matemática e a antropologia, enfim. E pronto, acabei por escolher a antropologia e muito feliz pela escolha. Você ingressou no Isqueté, foi em 84? 83. 83. Em 83, para uma licenciatura. Eu inscrevi-me em antropologia
Mas nessa altura a licenciatura de Antropologia e a licenciatura de Sociologia tinham o primeiro ano em comum, portanto as turmas eram juntas e nós tínhamos exatamente as mesmas disciplinas de formação em ciências sociais, não é? Tínhamos todos a introdução à antropologia, à sociologia, à história, à economia, e na matemática, e no fundo, sim, a estatística já era no segundo ano. Já no segundo. Mas, enfim, mas foi uma experiência muito interessante porque houve muita gente que entrou para o ISCTE e frequentou esse primeiro ano e que mudou de ideias a meio. Pessoas que entraram para a antropologia que foram para a sociologia, pessoas que entraram para a sociologia acabaram a ir para a antropologia, precisamente porque nesse primeiro ano em comum, que era uma coisa realmente mesmo muito interessante, e é uma pena ter acabado, porque de facto dá uma formação geral e um conhecimento das diferentes ciências sociais que depois nos permite não apenas escolher, no fundo, aquela que nos fascina mais quando jovens adultos, mas também dá-nos um conhecimento, ainda que introdutório, dessas disciplinas que são úteis posteriormente, não é? E realmente o ISCTE dava uma formação muito sólida, mesmo já no segundo ano, que já era só antropologia e os outros só sociologia, tínhamos muitas disciplinas em comum de teoria sociológica clássica, que na verdade os grandes clássicos da antropologia e da sociologia são exatamente os mesmos e, portanto, de facto, fazia muito sentido e foi uma formação realmente muito sólida que aqueles grupos de alunos, não sei, acho que durou aí uns 10 anos, não sei, não me lembro, mas durou bastante tempo esta formação. E pronto, e depois segui para a antropologia e fiz a licenciatura. No final da licenciatura, aliás, no último ano da licenciatura, nós tivemos a licenciatura toda, um professor muito dinâmico, o Raul Iturra, que aliás era o responsável por captar para a antropologia muitos dos que tinham entrado para a sociologia, que era assim um encantador de serpentes, e ele fez uma coisa connosco fabulosa na altura, que foi, no último ano, no meu quarto ano da licenciatura, havia um congresso da Associação Espanhola de Antropologia em Alicante e desafiou os alunos para irem. E então fomos vários alunos do quarto ano e 4 jovens do primeiro ano que souberam que nós íamos e também quiseram ir. E, aliás, desses 4, são 4 que têm realmente boas carreiras na antropologia, portanto, a coisa... E lá fomos e realmente foi assim uma experiência fantástica na altura, não havia nada de semelhante na antropologia em Portugal, não havia sequer uma associação, havia umas velhas grupos da etnologia do Jorge Dias, de uma etnologia muito clássica e com alguma tradição folclorista, e portanto isto foi assim um abrir de olhos, de conhecer dimensões da antropologia que nós desconhecíamos em absoluto. A formação da antropologia no ISCTE na altura era muito clássica, muito sólida realmente, mas muito clássica. E de repente... Diga? Não, desculpa, pode terminar. Não, mas o que é que disse? Não, eu ia perguntar se nessa altura lia-se algum autor brasileiro já, ou não. Ou se era, vamos dizer, o cânone tradicional? Eu acho que não, acho que só depois, eventualmente alguma coisa
do Gilberto Velho, mas eu creio que foi só depois. Mas não, foi só depois que começou a surgir por mais, sobretudo porque as pessoas que eram os nossos professores na licenciatura foram pessoas com formação em antropologia no exterior. Pessoas que ou por questões políticas foram para a França como exilados políticos, alguns estrangeiros que tiveram as suas formações em Inglaterra, portanto o Joaquim Paes de Brito, que foi um dos impulsionadores grandes do departamento, que viveu em França, fez a sua licenciatura em França, o Brian O'Neill e o João Pina Cabral, que fizeram as suas licenciaturas em Inglaterra, enfim, o Robert Rowland, a mesma coisa, e que foram assim os fundadores da licenciatura e os organizadores do currículo. E era realmente um currículo muito clássico, muito sólido, mas, portanto, essa ida a esse congresso em Espanha e ouvir falar de antropologia urbana, de estudos de género, foi assim uau, uma abertura incrível, portanto isto foi em 87 e foi realmente um marco muito grande, onde aliás conheci pessoas que se tornaram grandes amigos depois, porque precisamente conheci um grupo pela mão do Raul Iturra, um grupo de pessoas que trabalhava em antropologia urbana, o Juan Pujadas, que depois, aliás, teve uma ligação grande no ISCTE, a mulher dele, a Dolores Comas, com quem eu ainda atualmente trabalho, sobre questões de género e família e cuidado, mas foram tudo pessoas que conheci precisamente nesse congresso, portanto vejam a importância e como congresso de Alicante. Como professores, lembremos-nos da importância que é desafiar os alunos para ir a estas atividades, não é? E depois seguimos de Alicante para Tarragona, onde eu depois acabei por entrar no programa de doutoramento em antropologia urbana e precisamente graças a essa, outra vez, à intervenção do Iturra, que nos levou de Alicante para Tarragona, onde ele ia dar uma conferência. E lá fomos e enfim, conheci o departamento de antropologia de Tarragona, que era mini, tinha 5 professores, mas 5 professores muitíssimo dinâmicos e onde fizeram, na altura era o primeiro programa em antropologia urbana da Europa e realmente era um programa muitíssimo bem construído, com professores muito sólidos, enfim, eles eram muito poucos, portanto tinham muitos convidados e havia uma dinâmica de convidados internacionais muito interessante e foi realmente uma formação muito grande, muito sólida. E na altura foi a Graça Índias Cordeiro, nossa colega, enfim, o Celso também conhece, creio, e um outro colega que depois seguiu outros percursos, o Luís Silva Pereira, enfim, fomos os 3 e realmente foi acho que foi uma coisa muito marcante no meu percurso posterior, não é? E acabei... Já estavas como assistente estagiária no ISCTE ou não, ainda não. Queres falar um pouco dessa trajetória? Mas só um minutinho, se permite, só para entender. Havia um curso de mestrado, entrava-se diretamente do programa de doutorado? Era isso? Então, em Espanha não havia mestrados na altura, então entrava-se diretamente no doutorado. Em Portugal não, então o percurso tem aí essa deriva. O que eles faziam era um programa de doutoramento que tinha 2 anos de parte escolar. Portanto, com aulas que era no fundo correspondente aos nossos mestrados na altura, não é? Que eram 2 anos de parte escolar e depois a tese.
Então, eu quando acabei a licenciatura, comecei logo depois a trabalhar num projeto que era coordenado pela Manuela Silva, uma economista de grande destaque em Portugal, e que era um projeto sobre os empresários em Portugal, e era uma tentativa de conhecer o tecido empresarial português, a formação dos empresários, as estruturas das empresas, etc. E o que eles estavam a fazer era esse levantamento com inquéritos aos empresários de todo o país, mas depois também com entrevistas. Eu fui bolseira do projeto durante um ano, e pronto, portanto, no fundo fazia aquelas tarefas dos bolseiros, de organizar o trabalho, organizar a parte dos inquéritos, mas depois também fiz muitas entrevistas e foi realmente um trabalho muito interessante. Era uma equipa extraordinária porque era coordenado pela Manuela Silva, o projeto era do CISEP, que era um centro de estudos do ISEC, e os investigadores eram a Lourdes Rodrigues, o José Maria Brandão de Brito, aquele que está agora no ISCTE, o José Luís Cardoso, no ICS, e o Fernando Ribeiro Mendes, que era do ISEG, que foi secretário de Estado dos Assuntos Sociais, enfim, portanto era assim um grupo de investigadores de elite, e tive imensa sorte e aprendi imenso nesse ano. E no final desse ano, bom, acabava a bolsa e então candidatei-me ao programa de doutoramento em Antropologia Urbana em Tarragona, e aceite e fui para lá. E durante esse primeiro ano que estive lá, mesmo no final do ano, abriram concursos para assistentes estagiários no ISCTE e abriram também em Coimbra. E pronto, eu concorri, aliás ganhei os dois depois. E pronto, e claro que vivi em Lisboa e a opção, nem havia hesitação em querer ficar no ISCTE. E durante o primeiro ano em que estive como assistente estagiária no ISCTE, portanto estava a fazer algumas das disciplinas ainda lá, não é? Portanto, não há nada como ser jovem e conseguir trabalhar numa cidade e ir às aulas noutra cidade e noutro país e enfim, consegui. Não fiz o segundo ano apenas no ano, fiz em 2, mas pronto, porque andava com essa articulação, era razoavelmente fácil de fazer, apesar de caro, porque as aulas eram concentradas nos fins de semana, quinta, sexta e sábado, e portanto eram aulas muito intensivas, precisamente porque vinham muitos professores de fora, não é? E portanto permitia também que os alunos de fora também frequentassem as aulas, portanto foi assim. E depois, enfim, depois... Lecionavas que cadeiras quando entraste para o ISCTE? Eu entrei como assistente do João Pina Cabral, portanto lecionava Antropologia Social 1 e Antropologia Social 2, que eram, no fundo, quer dizer, mais para a Antropologia Social 2, mas davam uns blocos temáticos na Antropologia Social 1. Como assistentes do Pina Cabral estava eu e o Paulo Valverde, que infelizmente morreu em resultado de malária que apanhou durante o trabalho de campo em São Tomé, mas então nós dividíamos por blocos temáticos nos quais estávamos mais confortáveis. E eram duas
disciplinas anuais sobre, no fundo, a história da antropologia social britânica. E, portanto, os grandes clássicos, e eu estava com a 2, que já era mais da década de 30 para a frente, portanto, já mais, com mais impacto na antropologia contemporânea, e sempre dei muito os blocos ligados às questões ou da família e parentesco, que é, aliás, uma das questões centrais nessa altura no debate internacional da antropologia, mas também as partes mais metodológicas ligadas ao método genealógico, que é absolutamente central na antropologia e que também era fundamental na maneira como se construiu, desenvolveu e se revolucionou a antropologia social britânica, não é? Portanto, fazia essas partes mais contemporâneas e mais metodológicas. Perdão, sobre o seu tema de pesquisa no doutorado, né? Família, empresa. Isso depois, então, eu estava nestas duas coisas e eu pensava que ia fazer o doutorado em Tarragona, em antropologia urbana, não é? E então começámos a fazer uma pesquisa em Lisboa com o Juan Pujadas, eu, a Graça Inês Cordeiro e o Pujadas. E então ele veio para Lisboa e estivemos assim a escolher os terrenos e eu fiquei a trabalhar na Madragoa e a Graça na Bica, assim, 2 bairros muito dos considerados bairros tradicionais de Lisboa, os bairros típicos, ainda na altura muito não na moda e ainda não tão transformados e tão gentrificados como já era na altura o bairro Alto e Alfama. E então eu iria fazer o trabalho na Madragoa, a Graça na Bica, precisamente como era para trabalhos académicos, não era conveniente estarmos as duas no mesmo sítio, ter o mesmo contexto de análise. E eu comecei com a ideia de que ia fazer um trabalho sobre o bairro e sobre as vivências do bairro. E à medida que o trabalho de campo foi avançando, uma das coisas que se tornou muito evidente foi que as formas de construção de relações e de entreajudas dentro do bairro, era um bairro muito pobre, ligado sobretudo às atividades marítimas e da venda ambulante de peixes. De peixes. E era ainda nessa altura, na última metade, no final dos anos 80, princípios dos anos 90, um bairro com uma estrutura urbana muitíssimo complicada e muito pobre. Havia muitas casas ainda sem saneamento básico, muitas pessoas que iam tomar banho aos balneários públicos que havia ainda no bairro, um balneário público que havia no bairro, mas de facto, à medida que o trabalho de campo ia avançando, eu comecei a me interessar muito mais pela forma como as famílias, que depois percebi que não eram bem famílias, mas eram as unidades domésticas, o conjunto de pessoas que viviam na mesma casa, como é que construíam formas de reprodução social, como é que encontravam formas de garantir a subsistência cotidiana. O que não era nada fácil ainda naquela altura, mas sobretudo durante os anos 40, 50, era realmente uma zona muito pobre da cidade. E acabei por fazer, no final no último ano da parte escolar do doutoramento, tínhamos que fazer, no fundo, uma espécie de qualificação, não é? Tínhamos que fazer um projeto de tese e ser submetido a uma avaliação para saber se podíamos continuar para doutoramento ou não. Entretanto, como eu já estava a trabalhar como assistente no ISCTE, o que eu fiz foi
em vez de fazer só um projeto de tese, fiz, no fundo, uma tese, o correspondente a uma tese de mestrado, portanto, fiz um projeto de tese muito alargado, que depois me deu, pedi equivalência no ISCTE ao mestrado. Aliás, o meu mestrado, a equivalência ao mestrado é em Sociologia da Família e não em Antropologia. Então, o percurso é assim. E foi aí que começou um bocadinho a questão do interesse do tema do doutorado, porque na verdade o que eu encontrei foi que aquelas unidades domésticas funcionavam no cotidiano como pequenas empresas, totalmente informais, não é? Mas para o qual contribuíam todas as pessoas envolvidas naquele projeto de subsistência, se quisermos chamar-lhe assim. E eram unidades domésticas e não tanto famílias, porque não havia realmente, o critério não era a consanguinidade, era mesmo a residência em comum, porque poderiam estar a viver naquela casa crianças com adoções, processos de adoção informal, ou primos que não tinham sítio na casa dos seus pais e que vinham para aquelas casas, e no fundo todos trabalhavam para esse projeto comum da subsistência. Normalmente a mulher mais velha, a matriarca, era quem geria aqueles trabalhos, eram atividades totalmente precárias e informais, não é? Pessoas que vendiam peixe de forma ambulante nas ruas, ou legumes, ou fruta, ou faziam pequenos trabalhos. A lista de trabalhos que eu encontrei era infindável, tipo ir passear os cães, que é uma coisa que agora está na moda, mas que iam passear os cães às senhoras da Lapa, que é um bairro muito chique e muito com uma população bastante abastada ali ao lado. Havia um lavador público na Madragoa. Uma das atividades centrais era também lavar a roupa para as senhoras da Lapa no lavador público, lavar escadas de prédios ali perto, enfim, toda uma série de estratégias de conseguir dinheiro naquele dia para comer que não era muito evidente. E essas estratégias eram, no fundo, definidas pela mulher mais velha da família, que dizia, bom, hoje tu vais para ali, hoje tu vais para lá, e no final toda a gente trazia o dinheiro para o bolo comum, que era gerido depois coletivamente. E a tese acabou por ser sobre isso, sobre as unidades domésticas como forma de garantir a reprodução social no bairro da Madragoa. E depois de defender o projeto enfim, estava a falar disso com o meu orientador, foi o Pujadas e o Pina Cabral, já no ISCTE, e a falar com o Pina Cabral, a falar disto, no princípio dos anos 90, estavam a regressar a Portugal as pessoas das grandes famílias da elite que tinham fugido a seguir à Revolução para o Brasil, para a Inglaterra, para a Suíça, e no fundo começava a falar-se no regresso das grandes famílias que estavam a comprar as suas empresas. E numa conversa a falarmos disso, eu disse, bom, isto na verdade é o mesmo que as minhas famílias da Madragoa, o processo é o mesmo. E na altura disse, bom, então vamos ver se é realmente o mesmo. E saiu assim um bocadinho de um paralelo da forma de assegurar a reprodução social numa faixa, um grupo de classe muito baixo, para o extremo oposto, que era das elites financeiras. Na verdade havia aqui alguma coisa comum, que era a residência, a família e as empresas como unidade estruturadora da manutenção das pessoas juntas, né? E pronto, foi um bocadinho assim. Mas
Como foi essa passagem, embora o tema, né, enfim, da família, né, da organização econômica familiar tivesse presente nos dois casos, no segundo das grandes, né, fortunas, das grandes empresas, das grandes famílias, uma situação diferente no sentido em que a antropologia, tradicionalmente, né, lidou principalmente com, vamos dizer, grupos em alguma medida subalternos em relação ao próprio pesquisador, né? Quer dizer, com menor, vamos dizer, capital. O pesquisador se vê, né, menor capital social e econômico, até pode ser cultural, simbólico elevado, mas, enfim, é uma situação muito diferente de estudar, geralmente, minorias, desviantes, né, grupos que não fazem parte da elite, né? Grande tradição da antropologia foi feito isso, e mesmo a antropologia urbana, né, que estudava muito periferia e movimentos alternativos, culturais. Como foi isso, antropólogo estudando grupo de elite? Agora travou aqui um pouco, não, mas acho que percebi. Não ouvi só a última frase, que era como é que foi essa antropólogo estudando um grupo de elite agora. Então, foi também, bom, de novo, uma influência grande de Tarragona. Uma das monografias que nós tínhamos trabalhado no programa de antropologia urbana era uma monografia de um antropólogo norte-americano, Gary MacDonald, que fez um trabalho sobre as famílias de elite em Barcelona. E ele trabalhava mais, bom, outros tipos de questões, não tinha a ver com empresas familiares, mas com implantação na cidade, nos bairros de vivências, a própria distinção dos espaços que ocupavam estas famílias de elite tradicional, não apenas na zona urbana residencial, mas também no cemitério, por exemplo, e a maneira como o cemitério quase reproduzia uma estrutura de classe de Barcelona. E, portanto, eu tinha essa referência dessa monografia. E depois desta conversa com o Pina Cabral, ou seja, a conversa com o Pina Cabral não parecia muito fora de possibilidade, porque eu também já tinha aquela leitura e aquela referência de que era possível estudar elites. E realmente essa presença o começar das notícias do regresso das grandes famílias a Portugal teve um impacto muito forte naquela altura, não é? Por um lado, parecia ameaçar o retrocesso das conquistas de Abril, não é? No fundo, de um certo retrocesso na alteração do tecido económico e político da sociedade portuguesa, e o regresso destas famílias significaria não apenas voltarem a ocupar as empresas que tinham sido nacionalizadas e que agora estavam a voltar a comprar de novo, mas também podia significar o regresso da importância política que estas famílias tinham, não é? E talvez, e aí acho que o meu percurso de vida familiar muito politizada também teve uma grande importância se calhar na atenção que eu dei a essa questão. E na verdade foi um tema absolutamente fascinante, até para perceber mais do que o trabalho sobre as famílias e as empresas, uma compreensão, no fundo, daquele momento histórico e político que se vivia em Portugal, na possibilidade de tudo andar para trás, na alteração desse equilíbrio. Porquê? Porque nessa a altura em que começaram as privatizações das empresas anteriormente nacionalizadas e que correspondeu, portanto, ao regresso dessas famílias, foi precisamente no momento
da primeira vez que ganharam as eleições uma aliança, a AD, a Aliança Democrática, que era a associação uma aliança entre dois partidos de direita, do PSD e do CDS, e que, portanto, havia, na verdade, um momento político de viragem, nem era ao centro, à direita do rumo que o país estava a seguir, que não, e que me mostrou uma coisa que ainda é algo que eu trabalho hoje em dia, que é estes percursos, estas estruturas políticas e as orientações políticas estão totalmente articuladas com as estratégias económicas e as políticas económicas que são seguidas e as consequências sociais que esta articulação tem, não é? E claramente esta viragem política para depois de governos totalmente à esquerda, haver uma maioria absoluta de uma aliança dos partidos de direita, promoveu uma alteração estrutural muitíssimo grande em Portugal e trouxe de volta estas famílias. E foi muito interessante porque tive imensa sorte. Eu acho que seria impossível hoje em dia voltar a fazer esse trabalho, porque estas famílias estavam a regressar a Portugal, depois de um período de exílio político no exterior, em que tinham reconstruído os seus impérios económicos, mas estavam a regressar a um país de onde tinham fugido, numa situação bastante assustados de terem as suas empresas terem sido privatizadas, de muitas das suas casas terem sido ocupadas, enfim, pessoas que saíram daquilo que era para eles uma situação muito traumática e violenta. E quando regressaram, conseguiram comprar as suas empresas de volta e conseguiram, no fundo, mostrar que eram bons empresários, ou seja, mostrar que não precisavam da estrutura política do antigo regime para terem sucesso. Estavam num momento em que queriam muito contar a sua história. Que é uma coisa que normalmente as elites não querem fazer, não é? Pelo contrário, tentam, o segredo é parte da manutenção da distinção, como diria o Bourdieu, e portanto eu tinha um ar muito inofensivo, não era? Uma jovem, quando eu comecei o trabalho tinha 28, 29 anos, era uma miúda, não era de economia, não era jornalista, que eram coisas que eles não queriam, jornalistas, e não parecia constituir, portanto, um perigo. Era antropóloga, o que é que uma antropóloga ia dizer daquelas que os pudesse prejudicar. E acabaram por aceitar. Foi um período muito longo, tive quase 9 meses à espera de conseguir uma entrevista, porque, quer dizer, e-mails, telefonemas, nada funcionava e finalmente foi o método antropológico que permitiu, que era o pai de uma amiga, conhecia alguém numa empresa que eram amigos, aceitou ouvir-me e pronto, e aceitou também colaborar no projeto. Achou muito engraçado poder contar a história do sucesso da sua família. Depois, quer dizer, perceberam que não era bem isso que eu queria fazer, mas enfim, foi um pouco assim. Depois foi essa pessoa que realmente teve um papel absolutamente decisivo, que depois abriu uma série de contactos que me aceitaram fazer entrevistas. Bom, e depois bola de neve e ir conseguindo entrevistas. Portanto, foi também pelas
relação com relação pessoal, que consegui entrar num terreno que, precisamente como o Celso dizia, não é muito evidente nem é muito fácil para os antropólogos, não é? A ideia de que chegamos a uma comunidade, sentamos ali na esquina e começamos a falar com as pessoas, não é possível. Eu não podia ir para uma empresa, ou para um banco, ou para uma seguradora e sentar-me lá e dizer, ou para a porta das casas das pessoas, enfim, que normalmente viverem em grandes moradias e, portanto, não era possível. Aliás, eu dizia na altura que as secretárias das empresas e as empregadas domésticas foram as minhas piores inimigas, porque barravam a entrar. E foi isso. Mas conseguiste. Mas como foi a recepção do teu trabalho? Que era algo novo também na antropologia portuguesa, não? Aliás, tive vários colegas que diziam que, bom, há tantas comunidades rurais a desaparecer e tu vais estudar isso, que estupidez, enfim. Mas a recepção foi muito boa. Estava a pensar noutra coisa. A recepção no âmbito da antropologia foi muito boa, porque apesar do tema e o contexto serem pouco frequentes, o trabalho, até diria que é um trabalho muito clássico de análise, de reflexão antropológica e de tentativa de perceber aquele contexto e a forma como ele se estrutura e se reproduz no tempo. Enfim, teve realmente um grande impacto por isso, numa altura em que a antropologia portuguesa também se abriu a temas muito novos, tanto a antropologia urbana como as questões de género, abriu-se, internacionalizou-se imenso com as relações com o Brasil, as relações com as várias academias europeias, com a formação da Associação Europeia de Antropologia, teve um papel muito importante aqui e, portanto, acabou por ser olhado também como um dos trabalhos de abertura da antropologia portuguesa a temas menos clássicos, não é? E desse ponto de vista foi um marco importante. E por outro lado, teve um impacto interessante do ponto de vista mais alargado, pelo facto de precisamente ser um contexto muito pouco expectável no âmbito da antropologia, não é? Das grandes empresas, do mundo, da elite financeira, e portanto também de mostrar que a antropologia não era mais o estudo das sociedades exóticas, distantes, mas que era uma forma de pensamento sobre a organização social que se pode fazer em qualquer contexto, não é? O que distingue não é o contexto e a geografia, mas a forma de olhar e pensar sobre aquelas questões. Após o doutoramento, tu fazendo outros projetos de pesquisa, mas digamos que o tema das grandes famílias terá ficado mais associado a artigos, a publicações, a outros resultados derivados da tese. Inflete isto para as questões da família. Queres falar um pouco daquilo que foram as derivações a partir do doutoramento a nível da tua pesquisa até agora? Na verdade são derivações, mas o tema é sempre um bocado sempre o mesmo, não é? E aliás muito na continuação já do trabalho da Madragoa, porque acabo sempre por andar nesta questão da articulação entre a família e a economia, não é? e a questão política, não é? Eu, depois do doutoramento,
Bom, estive muito envolvida em questões académicas, na constituição, nos centros de investigação institucionais, nos centros de investigação em antropologia no ISCTE e enfim, tive um tempo mais dedicado às questões institucionais. E o projeto que eu fiz a seguir foi um projeto da FCT sobre mulheres em as questões de género e as profissões, por um lado. Já, portanto, esta questão de género também é sempre muito importante na minha pesquisa, e um projeto sobre as famílias contemporâneas em Portugal, também financiado pela FCT, em que aquilo que eu tentei fazer era precisamente ver como é que as alterações formais na família, ou seja, o impacto do crescimento enorme de divórcios em Portugal, das famílias monoparentais, dos recasamentos, portanto, no fundo, do enorme crescimento de famílias diferentes da família nuclear tradicional, não correspondia àquilo que era muito o discurso repetitivo, enfim, internacionalmente, que isto é o fim da família, não é? O divórcio era suposto ser o fim da família, o casamento entre pessoas do mesmo sexo era suposto ser o fim da família, mas o que nós vemos é que nada disso é o fim da família, pelo contrário, a família Continua. Reinventa-se, pelo contrário, Exato. é muito plástica e muito adaptável a valores diferentes, a formas de relacionamentos diferentes, e, portanto, de facto, aquilo que a antropologia nos mostra desde o final do século XIX, que aquilo que constitui famílias não é a forma, mas a maneira de construir relações entre as pessoas, não é? E foi um bocadinho sobre isso que trabalhei com a equipa, e sobre, portanto, diferentes formas de viver em família em Portugal. Nem me lembro muito bem quando é que foi, nos anos 2000, ali, também não tenho aqui a data. 2005. Pois, por aí, no princípio da década do século XXI. E pronto, e na verdade aí já as questões da família, da articulação entre as vivências emocionais e as vivências morais e dos valores articuladas com as questões de género e com a legalidade, das alterações na lei da família em Portugal, no fundo tentar articular essas questões era aquilo que me preocupava, mas que continua a ser muito presente, ou seja, faz parte desse fio condutor desses trabalhos anteriores também, não é? Na verdade, tanto na Madragoa como no trabalho sobre as grandes famílias, o que se encontrava não eram famílias tradicionais que estavam ali presentes, eram formas diversificadas, mesmo nas grandes famílias, que eram famílias muito tradicionais, muito católicas. Os universos familiares que eu encontrei nada têm de muito tradicional, são estruturas familiares que mais parecem dos grandes reinos africanos, não é? São genealogias gigantescas que eu construí ali, e que, portanto, são famílias que têm tudo menos essa dimensão tradicional da família nuclear, não é? São, de facto, grandes universos parentescos que funcionam muito em coesão e muito permanentemente, pelo facto de estarem todos muito empenhados em continuar as empresas familiares, não é? Portanto, ou seja, mesmo esta questão de pensar as formas diferentes de organização familiar e como é que elas se continuam e reproduzem, sempre foi de facto uma linha estruturante. E no seguimento desse trabalho da família, uma das coisas que começou a surgir muito forte, que foi a maneira como
aquilo que eu tinha visto tanto na Madragoa como nas grandes famílias, como neste trabalho sobre a família contemporânea em Portugal, era a forma como em Portugal é dentro dos universos familiares que as redes de solidariedade e de apoio em casos de necessidade se mais rapidamente e mais frequentemente se constituem para ajudar pessoas em necessidade, seja ela qual for, não é? Económica, residencial, de saúde, de apoio emocional, enfim. De facto, a estrutura de apoio da família em Portugal continua a ser, seja qual for o tipo de família de que estamos a falar e a maneira como ela se configura, continuava a ser um universo muito importante do cuidado da pessoa em Portugal. E o projeto seguinte resultou um bocadinho desta ideia, não é? A ver como é que, na verdade, este valor do cuidar do nosso próximo e sobretudo do nosso familiar, ou essa quase obrigação moral de ajudar alguém da família, se constitui na verdade como um elemento não apenas de entreajuda dentro da família, mas um elemento que tem uma importância social enorme em Portugal, porque permite precisamente que, quando não funcionam estruturas da previdência estatal, estruturas de apoio de assistência social, que não há subsídios de desemprego, assim, há sempre esta estrutura de cuidado da família que, no fundo, se constitui como na ausência do Estado, aquilo que provê os cidadãos, é a família e não o Estado. Aliás, o Boaventura diz isso, a sua grande frase, não é? Os Estados de Previdência e as sociedades de previdência. As sociedades de previdência, as famílias de previdência, não é? Portanto, e no fundo o projeto do cuidado foi muito isso, tentar ver como esta ideia do cuidar do outro é um elemento muito importante tanto do ponto de vista social como do ponto de vista económico, central para a estabilidade da população portuguesa, digamos assim. E este projeto teve, quer dizer, outra vez, do ponto de vista científico, imensa sorte, do ponto de vista da população, uma tragédia, que foi apanhar o período da crise de 2011, 2015 em Portugal. Com cortes gigantescos em tudo o que era este lado da previdência social e dos apoios estatais à população em necessidade e, portanto, este valor do cuidado, este valor moral de suporte de alguém da família, transformou-se de facto num elemento absolutamente central do ponto de vista da sobrevivência económica e material da população portuguesa durante aquela altura. E isso, portanto, foi um período, foi um trabalho de campo duríssimo, porque de facto o contacto com as pessoas em situações de carência naquela altura foi realmente muito forte, mas foi muitíssimo estimulante do ponto de vista analítico e de compreensão, de facto, como este elemento que é um valor da família portuguesa, se é que podemos dizer isto assim, acaba por ser de facto aquilo que nós chamamos no projeto um elemento de sustentabilidade económica e social do país. Aliás, isto não entrou tudo em ruptura nessa altura, precisamente porque havia forte de apoio familiar e muitas pessoas diziam isso. Claro, sem dúvida. Fizeste essas pesquisas e o trabalho de campo centrado aqui, na área de Lisboa, ou exploraste outros terrenos
Era a equipe... É que te articulaste também com o que possam ser as tuas colaborações internacionais. Não sei se quiseres fazer uma ponte e falar um pouco também disso. Então, este projeto do cuidado era uma equipa muito grande, acho que éramos uns 14 ou 15, que para equipas de antropologia, quer dizer, para a sociologia não, mas para a antropologia 15 pessoas é assim uma loucura, mas o que nós fizemos foi, no fundo, eu era a investigadora responsável e o que eu propus, no fundo, juntei uma série de pessoas. Estávamos, no fundo, a trabalhar coisas semelhantes em diferentes contextos do país, muitos orientandos meus que estavam a fazer as teses e colegas a trabalhar noutras áreas e juntámos, de facto, uma equipa absolutamente maravilhosa. E fizemos esta pesquisa sobre a importância do cuidado em várias dimensões da vida social e em vários contextos geográficos. Portanto, em contextos migratórios, portanto, com população migrante em Portugal, e aí tínhamos um colega, o José Mapril, a trabalhar sobre os bangladeshis em Portugal, uma comunidade brasileira e a comunidade cabo-verdiana, sendo que muitos destes no norte do país, no Porto e em Viana do Castelo. Depois uma que fez um trabalho, um doutoramento incrível sobre agora não me vou lembrar do nome, uma comunidade daquelas ecocomunidades no Alentejo, em Relíquias, em Tamera, que é um grupo de pessoas de todo o mundo, e aliás com poucos portugueses, que compraram os terrenos ali e que vivem em comunidade e em harmonia, e, portanto, no fundo, o projeto é cuidar do mundo também, portanto, este cuidar não apenas de nós próprios e dos nossos próprios próximos, mas cuidar do mundo. Depois pessoas a trabalhar mais em contextos institucionais, portanto grupos não estatais de cuidar do outro e de apoio, de voluntariado, etc. Eu tive mais com as famílias da classe média, estava duas pessoas a trabalharem sobre o cuidar em contexto prisional, e no fundo as prisões como forma de cuidado, que foi também há artigos muito interessantes que saíram daqui, e portanto estão a ver sim, dimensões múltiplas. Portanto, tínhamos pessoas a trabalhar no Algarve, no Alentejo, em Lisboa, e em Viana do Castelo e no Porto, portanto assim bastante alargado no país, e foi assim um conhecimento da realidade nacional muitíssimo interessante, mas absolutamente chocante do ponto de vista do que aconteceu durante aquele período em Portugal. Temporalmente este projeto articulou-se com um outro projeto em que eu estava ligada como fazendo parte do Advisory Board de um projeto internacional, de uma ERC, de uma Advanced Grant em Barcelona, da Susana Narodsky, que estava a fazer uma comparação entre as formas chamava-se Grassroots Economics, portanto as formas como localmente as pessoas arranjaram formas de sobreviver à crise em 4 países, em Portugal, em Espanha, Itália e na Grécia, portanto os 4 países do sul da Europa. E eu fazia parte do Advisory Board e era, no fundo, supervisora daqui da investigação em Portugal, e a Susana Narodsky estava também como no Advisory Board do nosso projeto do cuidado, portanto havia uma relação muito grande e um cruzamento muito grande entre os dois projetos, e isto também foi muito importante
para o nosso projeto, por um lado, estar muito ligada àquilo que íamos percebendo dos outros países e das maneiras diferentes como funcionavam estas estratégias locais de fazer face à crise, em Portugal muito ligada ao cuidado e à família, na Grécia também, mas em Itália e em Espanha bastante menos, e isso era interessante porque tem-se a ideia de que este contexto geográfico faz parte do mesmo pano de fundo cultural, mas temos diversidades muito significativas e foi muito importante para nós, foi muito bom para eles também, porque em Portugal não tinham apenas os 2 estudos de caso que estavam a fazer, um em Setúbal e outro em Guimarães, mas tinham no fundo acesso ao nosso material todo também, e essa colaboração foi muito importante. Antônia, não, perdão, é perguntar sobre a sua colaboração com o Brasil. Depois do doutorado, passa, né, várias experiências de colaboração, em São Paulo, no Unicamp principalmente, né? Podia falar como é que os brasileiros surgiram? Então, surgiram pelo doutorado, precisamente, porque, então, no início dos anos 90, não vou lembrar quando foi, mas houve uma promoção de um encontro, eu não fui, por isso é que eu não lembro quando é que foi. Eu acho que foi promovido muito pelo pessoal de São Paulo, que convidaram uma série de colegas portugueses para ir ao Brasil fazer um seminário grande de pensar a antropologia em português, cruzando o Brasil e Portugal. Bom, e nesse encontro, de onde surgiram imensas relações futuras que duram até hoje, nesse encontro estava como assistente, acho que não estava a participar ativamente, a Adriana Pistitelli, da Unicamp, que estava também a fazer o seu doutoramento na altura, e ela estava a fazer algo que era quase o mesmo que eu estava a fazer em Portugal, que ela esteve a trabalhar sobre empresas familiares no Brasil, no estado de São Paulo, fundamentalmente, em que tentava precisamente ver esta relação entre a família e a empresa no Brasil. E nas conversas de corredor e no café, que são sempre momentos muito produtivos destes encontros internacionais, o Miguel Valdealmeida, a conversar com a Adriana, que lhe contou o que é que estava a fazer, ele disse, tenho uma colega, amiga, que está a fazer algo semelhante, e pôs-nos em contacto e daí nasceu tanto uma colaboração como uma amizade que dura até hoje. E, portanto, a minha relação com o Brasil, em particular, começou com esse diálogo com a Adriana Pistitelli, que depois foi seguindo, já não tanto pelas questões das empresas e das famílias, mas pelas questões de género. A Adriana era na altura diretora dos cadernos Pagu, da revista do Pagu da Unicamp, e depois posteriormente foi diretora do próprio Pagu, e enfim, começámos nesta articulação mais sobre questões de género e desigualdades e identidade de género, a trabalhar muito em conjunto. Ela depois fez alguns trabalhos sobre população migrante brasileira em Portugal e na Itália, que eu fui acompanhando. Tivemos várias orientandas em comum, duas orientandas em comum, e isso foi sempre estimulando este diálogo e colaboração mais pelo viés do género do que pelos outros lados. Mas daí surgiu, durante esta altura do projeto do cuidado, uma articulação muito grande com a Gita Gebert, que precisamente teve a trabalhar sobre questões de cuidado, uma visão do cuidado diferente, no fundo, cuidado no sentido mais clássico do termo, de dar assistência a pessoas com incapacidade física, né?
Dependentes, precisamente, obrigada. E a Guita começou, foi uma decorrência do trabalho dela sobre o envelhecimento e a velhice, e depois fez uma série de trabalhos sobre o cuidado também com imigrantes brasileiros em Itália e, enfim, também isso foi consolidando a minha articulação com o PAGU e com o Unicamp, onde dei várias vezes cursos no programa de pós-graduação sobre família, sobre género, sobre desigualdades com a Marisa Correia, foi assim um momento também muito importante. Você já conheceu o Brasil ou veio antes dessa, vamos dizer, das visitas acadêmicas, você já conhecia? Conhecia, tinha ido uma vez em turismo em 92. A passagem de ano 91 para 92 foi quando eu... Mas isso foi turismo, não teve nada de atividade académica. Mas depois foi alargando a colaboração, depois com... Bom, este grupo de pessoas que trabalham sobre questões de género no PAGU articula muita gente do Rio de Janeiro, tanto da UERJ como da FRJ. Portanto, tínhamos muita colaboração e conheci muitos colegas nessa altura, com uma colaboração um pouco indireta, mas sempre através do PAGU, mas também através das relações com a Unicamp fui conhecendo uma pessoa com quem trabalho atualmente bastante, a Maria Cláudia Coelho da UERJ, que tem trabalhado muito sobre emoções, que era algo que eu trabalhava bastante, antropologia das emoções, no meio destes projetos, nunca foi assim o tema central, mas eu dava e dou uma disciplina optativa no ISCTE que cruza precisamente esta ideia dos géneros, emoções e a construção de relações de poder. E muito por aí fui começando a ter contactos mais próximos com a Maria Cláudia Coelho da UERJ e hoje em dia temos de facto um projeto muito interessante em conjunto, é um daqueles projetos PRINT da CAPES, sabe, da extensão internacional, que a Maria Cláudia a UERJ é o proponente, que articula com o ISCTE, com a Universidade de Barcelona, integramos depois a Susana Narodsky também, e a Argentina e México. E então, portanto, tem no fundo Brasil e Portugal e depois Espanha e Argentina e México, é assim uma articulação muito interessante. Enfim, parou tudo um pouco porque apanhámos com esta altura da pandemia e não podemos fazer a articulação. Aliás, quando fechou tudo em Portugal, eu ia 4 dias depois, ia para o Brasil, ia para o Rio de Janeiro para passar 2 meses no âmbito desse projeto, precisamente. Posso aproveitar para ainda tocar um outro assunto, porque tu tens desenvolvido uma atividade muito conhecida e muito importante, que foi o desenvolvimento do Centro de Investigação de Antropologia, não é? Primeiro o Centro de Estudos de Antropologia Social, depois mais tarde o CRIA, o Centro de Rede de Investigação em Antropologia, e tu foste fundadora, diretora, impulsionadora. E como é que a criação desse centro foi importante para o desenvolvimento da antropologia, não só no ISCTE, mas em Portugal? Não podias partilhar connosco um pouco essa tua experiência? Então, de novo surgiu uma questão muito prática, ou muito pragmática, digamos. Nós tínhamos no ISCTE o Centro de Estudos de Antropologia Social, que foi fundado
acho que 85, aí 84, 85. E teve vários momentos de atividade, mas no final dos anos 90 e na primeira década de 2000, de facto teve uma atividade muito interessante e que captou investigadores de outras universidades. Apesar do centro ser do ISCTE, nós tínhamos como investigadores muitos colegas da Universidade Nova de Lisboa, de Coimbra, do Minho, da Universidade do Minho, e tudo corria muito bem e articulávamos e fazíamos coisas. Até que começou a entrar em Portugal em força todas as questões da accountability da produção científica e essa produção contar para a própria avaliação das universidades. E o que aconteceu foi óbvio, não é? Os reitores das outras universidades não podiam continuar a permitir que os seus docentes fossem investigadores num centro de investigação que não fosse da própria universidade e que tivesse, no fundo, a contar para o ISCTE e não para as universidades deles. Conseguiu-se resistir ali 1 ano ou 2, mas depois foi totalmente impossível já negociar com os reitores essa situação. E foi em 2007, foi um ano de avaliação das unidades de investigação da FCT, e nesses anos de avaliação das unidades, como vocês sabem, pode-se propor alterações às unidades ou criar novas unidades de investigação. E o que nós fizemos foi isso, quer dizer, no fundo, o grupo de pessoas muito ativas no CEAS, sediado no ISCTE, somos todos mais ou menos da mesma geração, não só somos colegas, como há uma relação de amizade e de proximidade muito forte num núcleo relativamente grande de pessoas. E o que pensámos foi precisamente tentar fazer uma espécie de federação de centros. Aliás, nessa altura, o Mariano Gago e estava o João Centeiro também na presidência da FCT, estavam de novo a importância deste movimento da accountability na academia e no publish or perish, né? Uma das coisas que foi muito veiculada pelo João Centeiro e pelo Mariano Gago era a dispersar de forças que havia na quantidade enorme de unidades de investigação que havia em Portugal. E, no fundo, promoveram, sobretudo em termos de conselhos e de propostas, na verdade não houve a concretização de muitos projetos destes, o CRIA foi, acho que houve 2 nesse ano, e nós, no fundo, inspirados por esta sugestão, resolvemos, e a antropologia, enfim, não tem a dimensão de investigadores e de impacto na academia, como outras ciências sociais, como a sociologia, por exemplo, mas, e portanto, no fundo pensámos que se nos conseguirmos juntar todos numa estrutura institucional sólida, ganhamos todos e ganhamos sobretudo em competitividade internacional também. Como foi na altura em que começaram os grandes projetos europeus e, no fundo, pequenas unidades de investigação não tinham grande chance. E o que fizemos foi precisamente isso, juntar, no fundo, os colegas dessas universidades com quem, que já colaboravam no CEAS, e fazer uma proposta de um centro único, de um centro nacional, que tivesse polos institucionais em cada uma dessas universidades. Para os reitores isto foi o ideal, porque no fundo os seus investigadores eram dos polos das suas universidades, contavam para eles.
Enquanto unidade de investigação ganhávamos força porque conseguíamos concentrar apenas com uma estrutura, apenas com secretariado, apenas com um grupo de gestores de ciência, uma estrutura que englobava muito mais investigadores. O CRIA, sendo uma unidade de antropologia com pouco impacto nas ciências sociais em Portugal, nós temos 80, este ano, não sei, 84, 85 investigadores doutorados integrados e com colaboradores são quase 300, enfim, portanto dá uma dimensão em termos de competitividade e de articulação de colegas muito grande. O que é muito bom, por exemplo, neste projeto, tanto no projeto de cuidado como no projeto que eu tenho atualmente, temos pessoas de várias universidades e isto também promove diálogos, põe estudantes de doutoramento e de mestrado em articulação que de outra forma não teriam, enfim. Foi realmente uma ideia muito feliz e que com resultados muito positivos em termos da disciplina e da sua visibilidade em Portugal e no estrangeiro. Enfim, conseguiu com isto também ter uma estrutura de funcionamento, de secretariado, de apoio à investigação, de apoio aos projetos muito sólida, o que também tem permitido atrair muitos investigadores internacionais e isso também tem sido, ou seja, tem produzido mais-valias muito interessantes. Muito bem. Ótimo. Celso? Avançamos para o... Perfeito. Então, tem uma pergunta que a gente sempre faz de curiosidade, que é perguntar se você tiver que destacar um livro, uma leitura que te marcou muito na sua formação, na sua trajetória, o que é que te vem à mente em primeiro lugar? O que me vem à mente em primeiro lugar é esse tipo o clássico dos clássicos. Os Argonautas do Pacífico Ocidental do Malinowski. Está ótimo. Porque acho que foi assim a primeira grande monografia que eu li e é assim, descrição absolutamente, acho que pelo impacto, não tanto pelo impacto de proximidade teórica ou intelectual, mas pelo impacto que teve, acho que sem dúvida. É um livro muito bonito, né? Geralmente os alunos leem só a introdução, a conclusão, o capítulo sobre o Kula, né? Mas o livro é navegação, ele vai navegando por todo... Mas fazia parte dessa nossa formação muito clássica no ISCTE, ler as monografias e lê-las no original, portanto não havia traduções. Bom, por um lado não havia mesmo traduções em português, apesar de muitas haver no Brasil, mas havia uma insistência grande para ler os clássicos na sua língua original. Mas a leitura dos Argonautas no primeiro ano da licenciatura foi assim Bom, por mim eu estou muito satisfeito. Está ótimo. Muito obrigada, Antónia, por esta... Muito obrigada.